Aleluia. Graça e paz, igreja abençoada pelo Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: você é abençoado mesmo pelo Senhor? Amém? O que ele disse aí? Você fez uma pergunta. Amém? Diga assim: eu sou abençoado pelo Senhor. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Quando eu olho para a minha vida, né? Por tudo que Deus já fez, eu tenho certeza de que eu sou abençoado, né? Por Ele, que o cuidado, que o amor do Senhor sobre a minha vida é constante, é diário. Então nós podemos dizer, por mais que em algumas circunstâncias, por algum tempo, em alguns momentos a gente vive alguma situação de dificuldade, alguns problemas, mas nós somos abençoados do Senhor, porque nós somos filhos do Senhor, e todo filho tem o direito à bênção do Pai. Amém? Glória a Deus por isso. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Tem alguém que está aqui nos visitando hoje, assim, pela primeira vez? Ou todos já são velhos aí de casa? Todo mundo velho, né? Nosso evangelismo aí tá... diga assim, o meu evangelismo está precisando melhorar. Amém? O nosso evangelismo, querido, está precisando melhorar. Nós estamos aqui durante esse tempo, tem aí, mídia? Falando, aprendendo, eu estou com o hábito de olhar ali, mas tem um monitor lá também para mim. De falar sobre, estamos numa série falando sobre decisões destrutivas, né? Na semana passada foi ensinado aqui sobre as decisões destrutivas de, quem lembra? Não, essa aí é de hoje. De Davi, as decisões destrutivas de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, chamado pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, que teve também decisões destrutivas, decisões de ruína, e que por consequência teve prejuízos na sua vida. O objetivo aqui dessa série não é trazer para mim, para você, um medo, né? Mas trazer sobre as nossas vidas uma reflexão de que as nossas decisões, as nossas escolhas de hoje vai determinar o que nós vamos colher no futuro. Amém? Diga assim, o que eu decido hoje determina a minha colheita do futuro. Talvez um futuro próximo, talvez um futuro um pouco mais longe, mas certamente todos os dias das nossas vidas nós estamos plantando, nós estamos tomando algum tipo de decisão. E nós precisamos ter a sabedoria de Deus, estar na presença de Deus para diariamente tomar as decisões certas na nossa vida, em todas as áreas das nossas vidas. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre as decisões destrutivas de Salomão, ou as decisões de Salomão. Um homem muito sábio, o mais sábio, talvez, que já existiu, o rei Salomão, né? Sem sombra de dúvidas, talvez assim um dos personagens mais interessantes de toda a Bíblia, de toda a palavra, por causa da sua sabedoria e dos seus feitos grandiosos. Até mesmo as pessoas que não vivem os ensinamentos de Jesus, ou não vivem o cristianismo, o admiram e têm ele, Salomão, como exemplo de homem a ser seguido. Essa admiração por Salomão, ela reina sobre muitas pessoas. E realmente Salomão, ele foi um homem admirável, né? O autor dos livros, por exemplo, de Provérbios, de Eclesiastes, de Cânticos, ele foi muito usado por Deus. E a sabedoria que o Senhor deu a ele era tão extraordinária, tão grande, que a Bíblia diz que ninguém no mundo se comparava ao rei de Israel. Não havia um homem sequer que se comparava a Salomão. A palavra relata isso lá em 1 Reis, capítulo 4. Para se ter ideia, ele compôs, Salomão, 3.000 provérbios e mais de 1.000 cânticos. Ele também construiu um império econômico
invejoso. A Bíblia relata lá em 1º livro de Reis, no capítulo de 10. E ele foi responsável, por exemplo, pela construção do templo de Jerusalém, por volta do 4º ano do seu reinado. Ele ainda edificou um novo palácio real para o sumo sacerdote, o palácio da filha de Faraó, a casa de cedro do Líbano, o pórtico das colunas e outras grandes obras. Salomão foi um homem de Deus, um homem usado pelo Senhor, um homem que conquistou muitas coisas no seu tempo, nos ensinou a geração no passado, foi admirável no passado, ensina-nos até hoje e vai ensinar enquanto existia a humanidade. Salomão era filho de Davi, né, com Batseba ou Betseba, e seu nome significa, quem sabe o que significa? O significado do nome de Salomão, alguém sabe? Diga assim, amado por Deus. Esse é o significado do nome de Salomão, amado por Deus. E o Senhor realmente amou Salomão, queridos. Tanto é que fez dele rei de Israel, mesmo quando os outros filhos de Davi, seus irmãos, estavam à sua frente na linha de sucessão do reino. A Bíblia conta logo que Salomão, logo que ele herdou o trono, deixado, né, por seu pai, o Senhor apareceu para ele em sonho e disse, coloca lá, 1 Reis, aí querido, por favor, 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. 1 Reis, isso, 3, 5. Naquela noite o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou, o que quer que eu lhe dê? Essa foi a pergunta para o Senhor, e ele respondeu, tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom. Pode continuar. Fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor. E lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai. Embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? Vou ler por enquanto só até aí. Então, Salomão o Senhor fez essa pergunta a Salomão, o que Salomão queria, e esse era o desejo do coração de Salomão, receber sabedoria de Deus. Salomão respondeu que, por ser pequeno, por estar diante de uma grande nação, de uma nação numerosa, Salomão aqui ele reconhece a sua dependência de Deus. A sua limitação humana, a sua limitação natural. Ele disse, Senhor, eu sou pequeno, eu sou jovem, eu não tenho experiência, pelo amor que o Senhor teve a meu pai Davi, eu preciso que o Senhor esteja comigo nessa empreitada, eu preciso que o Senhor esteja comigo nesse meu ministério, nesse meu reinado, nesse meu chamado, né? Porque ele precisava de um coração cheio de sabedoria para estar à frente e julgar o povo de Deus. E o Senhor se agradou tanto daquele pedido, que o Senhor disse, lá no mesmo capítulo 11, pode pôr 11. Volta o 10, acho que eu não li, né? Volta aí o 10, vamos ler lá. Deus gostou de Salomão ter pedido isso. E disse, vou ler aqui na versão, já que você pediu isto, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante
toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como o seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Amém? Então essa foi a resposta do Senhor. Essa foi a retribuição e a promessa de Deus para o desejo de Salomão, para a busca que ele tinha em receber essa sabedoria de Deus. Deus prometeu não apenas dar a sabedoria que ele buscava, mas Deus prometeu dar muito mais ainda, por conta da sua decisão, mesmo antes de ter sabedoria, da sua decisão sábia, de buscar no Senhor essa sabedoria. E se nós analisarmos os primeiros anos, queridos, do seu reinado, o reinado de Salomão, nós veremos que Salomão foi um homem obediente às orientações de seu pai, Davi, e seguiu os seus caminhos, os caminhos do Senhor. E durante esse tempo, a nação de Israel ela foi muito próspera durante os primeiros anos do reinado de Salomão. A nação de Israel foi muito próspera, pois ela era governada, de fato, com sabedoria e com justiça. E além disso, a inteligência dada por Deus ao rei, ela era tão grande que vários líderes de outros povos viajavam até Israel só para ouvir Salomão. Vários líderes, várias pessoas buscavam a sabedoria de Salomão, iam até Israel para se encontrar com Salomão, para ter um conselho, para aprender com ele. Amém? 1 Reis 4, coloque aí para nós, mídia. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 e 4. Primeiro livro de Reis, capítulo 2, verso do 1 ao 4. Vamos ler. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Amém? Agora 1 Reis 4, versículo 33, querido. 33 e o 34. Eu dou trabalho para vocês hoje aí, viu? Fica na agulha aí. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e aos peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Querido, o homem era até veterinário. Ele nunca cursou uma faculdade, mas ele tinha um conhecimento da fauna, um conhecimento da flora. Vários outros reis enviavam pessoas para aprender com Salomão. Salomão foi um homem de Deus. Salomão foi escolhido do Senhor. Salomão, durante os primeiros anos do seu reinado, como eu disse, trouxe muita prosperidade e justiça a Israel. Foi um homem que encontrou a graça, o favor do Senhor. Mas toda essa sabedoria, toda a graça, todo o favor, não impediu o rei Salomão de cometer erros, fazendo o que era mal, muitas vezes, aos olhos do Senhor. E é sobre isso que eu quero meditar, conversar com você nessa noite. Hoje nós veremos, quero falar hoje aqui sobre os três maiores erros que eu encontrei estudando um pouquinho sobre a história de Salomão, os três maiores erros da vida de Salomão. Veremos que mesmo sendo amado por Deus, assim como Salomão, nós precisamos nos manter no caminho dele.
Não é necessário apenas ser amado por Deus. Não é necessário apenas ser escolhido pelo Senhor. Não é necessário, não é suficiente apenas nós servimos a Deus, nós escolhemos ao Senhor, nós em um determinado momento das nossas vidas nos encontrar com Deus, entregar as nossas vidas a Ele. Isso não é suficiente, queridos. Nós vemos aqui o relato de quem foi Salomão, da história de Salomão, da linhagem de Salomão, do reinado inicial de Salomão. E hoje nós vamos aprender sobre as decisões destrutivas, das decisões que Salomão tomou, que trouxe ruína para a sua vida. Então não é suficiente apenas nós sabemos que somos filhos, que temos a bênção do Senhor. É necessário mais do que isso. É necessário diariamente, na nossa caminhada cristã, no nosso relacionamento com Deus, nós estamos na presença dEle. Nós buscamos a presença dEle. Salomão esteve na presença de Deus, foi chamado, foi escolhido por Deus, mas em momentos da sua vida, Salomão se fez distante da presença do Senhor. E a primeira coisa que, das três, já estou quase terminando. Posso falar mais um pouquinho? A primeira coisa, a primeira decisão de Salomão foi que Salomão se tornou morno espiritualmente. Diga assim, Salomão se tornou morno espiritualmente. Meus irmãos, se tem uma coisa que eu e você precisamos todos os dias das nossas vidas, é sermos cheios de Deus. Se tem uma coisa, eu vou falar de novo, se tem uma coisa que eu e você precisamos todos os dias da nossa existência, é ser cheio de Deus. Nós não podemos, eu não creio em um Deus que nos enche da presença dele num domingo e na segunda ele está distante de nós, na terça ele está um pouco mais longe e só domingo ele se manifesta nas nossas vidas. Deus não é assim. Deus, é necessário e sábio da nossa parte diariamente estarmos na presença de Deus, estarmos dependentes do Senhor. Olha que discurso lindo de Salomão no início. Senhor, eu sou moço, Senhor, eu não tenho habilidade, eu não tenho conhecimento, pelo amor que o Senhor teve ao meu pai, esteja comigo nessa caminhada, esteja comigo nesse propósito. Mas depois de passado um tempo, nós vemos um rei, um homem chamado pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, mas que se tornou morno espiritualmente. Como vimos, queridos, Salomão amava o Senhor, amém? E seguia o que Davi, seu pai, havia ordenado. Porém, isso não durou para sempre. Isso não durou a vida toda de Salomão. A Bíblia nos mostra, e eu vou te mostrar isso hoje, a Bíblia mostra que Salomão se deixou levar pela sedução de mulheres de povos estrangeiros que não serviam ao Deus de Israel. Então ele se casou com muitas delas. Naquela época era permitido, hoje não faz mais não isso, tá, querido? Mas ele, além de casar com várias mulheres, ele casou com as mulheres estrangeiras, onde Deus tinha deixado claro na sua ordenança. E permitiu, então, Salomão permitiu que o paganismo ele entrasse no seu coração. Vamos ver lá o que está escrito em 1 Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 11. A partir do versículo 1, vou ler até o 6. A Bíblia diz assim, o rei, acho que é a mesma versão da minha. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas o farão desviar-se para seguir os seus deuses.
No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas. Ah, Salomão. Pensa na potência, hein, Fernando? Rapaz, o homem era 700 mulheres, né? Princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. Olha o que o texto diz. O seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor. O primeiro erro de Salomão que eu disse aqui, qual foi? Se tornar, não falei de se tornar frio. Eu não falei de esquecer o Senhor. Salomão não esqueceu Deus. Ele não, vamos ver aqui que ele não estava frio, ele estava morno. Ele estava morno. E mesmo estando morno, a Bíblia diz que o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor. Ora, nós vimos um rei que no início do seu reinado reconhece a dependência, a necessidade da presença de Deus na sua vida, a sua limitação natural, a sua limitação humana. E então agora nós vemos um homem, um rei, que começa a fazer aquilo que não agrada ao Senhor, a desobedecer à palavra do Senhor, e esse rei, ele começa a se tornar morno espiritualmente. Esse rei começa a adorar outros deuses. Esse rei, ele começa a se deixar levar por situações a qual não era a determinação do Deus que ele buscou a sabedoria, que deu a ele a sabedoria e todas as outras coisas. Sabe, queridos, o que tem ministrado sobre as nossas vidas? Quem tem sido o precursor, aquele que tem tomado conta dos nossos corações, que declara, que expressa as nossas decisões no dia a dia? Será que, como está o nosso coração? Será como está a nossa vida? Será que o nosso coração talvez não esteja totalmente dedicado ao Senhor, como estava nesse momento o coração de Salomão? Isso cabe a cada um de nós, né? Analisar a nossa vida, as nossas decisões, o que nós estamos vivendo, o que estamos decidindo diariamente na nossa caminhada, como eu disse no início, porque é isso que vai determinar o nosso futuro. O certo é que nós precisamos todos os dias estarmos na presença de Deus, queridos. Sermos cheios do Senhor. Salomão desrespeitou a ordem de Deus, se casando com mulheres de povos idólatras, e acabou o traindo quando construiu altares e adorou aos deuses pagãos de suas esposas. 1 Reis 11, 7 e 8. Coloca aí, por favor, querido. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugente deus de Moabe, e para Moloque, o repugente deus dos amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. Queridos, Salomão, escolhido pelo Senhor, da linhagem de Davi, reconhece no seu ministério, no início do seu reinado, a dependência, a necessidade da presença de Deus. E agora nós vemos aqui, um tempo mais adiante, as decisões de Salomão, as decisões destrutivas de Salomão.
Isso nos mostra, isso fala para mim e para você, que nenhum de nós podemos viver ou tomar decisões sem que sejam pautados na busca do Senhor, na presença de Deus. Nenhum de nós estamos blindados quando estamos distantes de Deus, quando nos tornamos mornos espiritualmente. Quando o nosso coração não queima na presença de Deus, quando as nossas decisões não são pautadas pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos nos desviar do propósito a qual Deus nos chamou, daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Isso aconteceu com Salomão e pode acontecer com qualquer um que não busca, que não tem um coração ardente de estar na presença de Deus. E se nós continuarmos fazendo a leitura do capítulo 11 de 1 Reis, nós veremos que foi exatamente assim que o Senhor reagiu à mudança do coração de Salomão. A Bíblia diz que Deus se indignou contra o rei, pois mesmo depois de ter aparecido 2 vezes a ele, dizendo que não deveria adorar outros deuses, viu o filho de Davi desobedecê-lo. Versículo 9. O Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho. Amém? Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16. Assim a palavra do Senhor: conheço as suas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Melhor seria se você fosse frio do que morno. E como resultado dessa traição de Salomão, Deus prometeu então que após a sua morte faria com que a nação de Israel ela fosse dividida e que o reino seria entregue nas mãos de seus inimigos. Assim diz o Senhor lá, 1 Reis 11, capítulo 11, a partir do versículo 11. Já que essa é o que lemos, né? Já que essa é a sua atitude, você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, as quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um de seus servos. E o caso de Salomão não é o único, não é uma raridade, onde alguém que está firme com Deus, em determinado momento da sua caminhada, se torna morno. Não foi o caso específico apenas de Salomão. Quantas pessoas eu lembro. Agora nós estamos próximos aí a fazer um encontro, né? Encontro com Deus para homens, depois um encontro com Deus para mulheres. E eu participei de muitos encontros, já vi aqui nesse altar e em outros altares, de outros prédios onde nós já congregamos nesse ministério. Eu já vi tantas pessoas testemunharem do que Deus fez lá no encontro, do que Deus fez na sua vida, dos milagres, da libertação, da cura. E não é que Deus não fez, e muitas dessas vidas que receberam tudo isso de Deus, depois de um tempo, depois de alguns dias, outros depois de alguns meses, outros talvez depois de alguns anos, se tornaram mornos na sua fé, e deixaram de crer no Senhor, deixaram de obedecer ao Senhor, deixaram de seguir ao Senhor, porque se tornaram mornos espiritualmente. E essa decisão de Salomão, ela deve nos ensinar que eu e você, todos os dias, devemos buscar ter uma vida quente em Deus.
Amém? Nós precisamos ser quentes no Senhor, nós precisamos diariamente ser dependentes do Senhor, reconhecer que é Ele quem faz, que é Ele quem dá, que é Ele quem provê, que é Ele quem cura, que a obra é dele, é Ele quem liberta. Amém? É Deus quem usa. Salomão começou a achar que talvez não precisasse mais tanto de Deus, sabe? Talvez ele já conhecia, talvez, muito de Deus através de seu pai. Se fosse, talvez, nos dias de hoje, Salomão, não, mas eu já li muito a Bíblia, eu já participei do encontro, do reencontro, do tri-encontro, do quadri-encontro. Hoje, eu até prego hoje. Hoje eu canto, eu toco, eu levanto as minhas mãos. Às vezes eu até me emociono, sabe? Talvez Salomão podia pensar assim. Só isso não é suficiente, isso faz parte, é necessário. Mas o que nós aprendemos com a decisão de Salomão é que nós precisamos estar na presença do Senhor, queridos. Nós precisamos ser dependentes do Senhor. Nós precisamos reconhecer que Ele de fato é Deus e precisa ser todos os dias Deus das nossas vidas. Um Deus que nos liberta do pecado, um Deus que cura as nossas emoções, um Deus que trata o nosso caráter, que cuida da nossa vida, que tem o poder de mudar a nossa história, que nos faz, como a palavra diz, um Deus que nos faz nascer de novo, mas um Deus que faz nascer de novo de verdade. Porque quem nasce de novo não pode voltar a ser a velha criatura. Eu não posso com 5, com 10, nós não podemos com 5, com 10, com 15 anos de cristão, retroagir, voltar, ser morno, porque a palavra de Deus diz que é melhor ser frio do que ser morno. Ou seja, é melhor você não ser nada do que você ser morno. E eu sei também, queridos, que durante a nossa caminhada, durante a nossa vida, muitas situações se levantam e vão se levantar para deixar a nossa fé morna, para esfriar a nossa fé, para fazer com que eu e você desista, para que a gente, em muitas situações, olhe e diz, não é possível, Deus não pode fazer, isso não, olha o que eu estou passando, olha o que eu estou vivendo. Cadê Deus? Deus não vai agir, e em muitos momentos isso vai acontecer, ou está acontecendo talvez agora, mas isso nunca pode ser motivo para quem é quente em Deus, para quem crê em Deus, para quem está na presença de Deus, amém? Então que nós não tomamos a decisão que Salomão tomou de se tornar morno espiritualmente. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Estou quase acabando. Segunda decisão que Salomão teve na sua vida, que nós não podemos ter. Salomão foi vaidoso. Primeiro, Salomão foi morno espiritualmente, se tornou, morno espiritualmente. Segundo, Salomão foi vaidoso. As alianças com povos vizinhos levaram Salomão a muitos casamentos, que vimos aí, que lemos, o que acabou prejudicando, queridos, o seu reinado. Mas mesmo depois de ser reprovado por Deus, ele não mudou de postura. O texto que lemos agora diz que não obedeceu aquilo que Deus estava falando. Pelo contrário, ele continuou desobediente e até lutou contra as profecias do Senhor a respeito do que aconteceria com Israel por causa dele, tentando matar Jeroboão, o homem que o Senhor havia escolhido para reinar sobre 10 tribos de Israel. Isso está relatado lá em 1 Reis, capítulo 11, também, no versículo do 29 ao 40. E tudo isso aconteceu porque Salomão ele foi tomado pela vaidade e pelo egoísmo. Aquele jovem rei que havia pedido sabedoria e discernimento a Deus para conseguir governar o seu povo, ele se transformou
em um homem que se preocupava apenas com os seus próprios interesses. E no final da sua vida, ele fez, né, uma reflexão sobre esse erro que ele havia cometido. E olha, vamos ler o que Salomão disse, lá em Eclesiastes, capítulo 2, a partir do versículo 4. Eclesiastes 2, 4. Diz assim a palavra: lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei, olha o que ele diz, não me neguei nada que os meus olhos desejaram, nem me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei de todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Nessa passagem aqui, nós vemos um homem muito egocêntrico, né, que se preocupava apenas com os seus prazeres. Nesses poucos versículos aqui, lidos por último, nós perdemos aqui o número de vezes, ou a conta de quantas vezes ele usa expressões que exaltam apenas o seu eu. E, infelizmente, muitas pessoas cristãs, nos dias de hoje, têm vivido assim. Têm buscado viver essa vida. Eu não estou falando aqui, para ficar bem claro, eu não estou ministrando aqui, não estou falando de um cuidado, estou falando de uma vaidade do coração, de construir, como o próprio Salomão relata aqui, tesouros para si mesmo. Nesse momento na vida de Salomão, e ele vai relatar isso mais para frente, nos textos que nós vamos ler, o coração dele estava pegado nas coisas da terra. Salomão deixou, por conta das suas decisões, de viver a essência, o propósito, de entender que Deus de fato era dono de todas as coisas, e era Deus é quem provia, quem cuidava da sua vida. Então, não estou ministrando aqui falando de uma vaidade, de você se arrumar, de você vestir uma boa roupa, de você se cuidar. Não é isso. Ao contrário, façam isso, né? Se precisar, faça isso. Isso é importante, é necessário para a vida do ser humano. Isso é bom, né? Mas eu estou falando de uma vaidade no coração, que se tornou uma soberba sobre a vida de Salomão. Então, um rei inicialmente humilde, um rei que reconhecia a dependência de Deus, se torna um homem vaidoso, se torna um homem orgulhoso, se torna um homem que, mesmo quando Deus falava com ele, ele não obedecia, ele não mudava a sua atitude. Ah, pastor, então, o que sobra para mim? Se Deus falou para Salomão, Salomão não quis obedecer, e eu, reres mortai. Cabe para nós aprender sobre essa decisão, sobre as decisões equivocadas de Salomão e fazer diferente. Amém? E fazermos diferente. Você e eu, nós somos escolhidos pelo Senhor, assim como Salomão. Nós somos amados pelo nosso Pai, assim como Salomão. E precisamos todos os dias, como eu disse aqui, desde a hora que eu comecei a ministrar essa palavra, estarmos na presença de Deus, buscarmos a presença do Senhor, reconhecer que nós somos dependentes dEle, que nós somos falhos,
que nós somos pequenos diante de tudo que Deus é, porque tudo é dele, tudo é para ele. E foi isso que Salomão começou a distorcer nas suas atitudes, nas suas condutas, no seu coração, achar que era para ele, era o eu. Ele se tornou aqui um homem egocêntrico, um homem vaidoso. E esse foi um erro terrível de Salomão. No mundo de hoje está cada vez mais, é cada vez mais comum encontrarmos, muitas vezes até cristãos, longe dos princípios de Deus. Muitas vezes por causa da vaidade, do egoísmo, de uma vida rica de coisas sem valor. Um egoísmo, uma vaidade de coisas sem valor. Uma vida rica de coisas sem valor. Um tempo eu li num outdoor, diz que a pessoa era tão pobre, assim, uma frase, né? Assim, que é tão pobre, se eu não me engano, acho que era isso mesmo, tão pobre, que a única coisa que ela tinha era dinheiro. Não que o dinheiro, todos nós precisamos. Ele é bênção. Ele não pode nos tornar vaidoso. As coisas que Deus vai nos dar, nos abençoar nessa terra, nós somos mordomos. E Salomão talvez não entendeu isso tão bem. Porque tudo que Deus tinha dado, permitiu ele viver, a decisão dele foi de desobedecer a Deus por conta da sua vaidade, da vaidade do seu coração. E nós não estamos isentos de que isso aconteça nas nossas vidas. Se nós não buscarmos a presença de Deus, se nós não estarmos na presença, talvez não seja como Salomão. Talvez eu me torne assim vaidoso demais, que eu acho que eu sou o melhor para pregar. Ou eu sou vaidoso demais porque não tem ninguém que toca igual eu. E que canta, então? Se eu faltar no culto, meu irmão, não sei o que vai ser do louvor. Às vezes, a gente se acha importante demais e a gente se torna vaidoso. Enquanto nós somos réis mortais. Onde Deus levanta outro, onde Deus escolhe outro, onde Deus faz do jeito que Ele quer. Ele usou até jumento, irmão. Então, que o nosso coração, o meu e o seu coração, precisa estar guardado pelo Senhor. Precisa estar guardado pelo Senhor. Nós precisamos estar na presença de Deus. Nosso coração não pode se tornar vaidoso. Eu tenho certeza que muitos aqui já têm vivido a bênção, a prosperidade de Deus, vão continuar vivendo mais ainda, em todas as áreas. Estou falando de dinheiro, estou falando de prosperidade, de bênçãos, daquilo que o dinheiro não pode comprar. E quando isso acontecer, ou isso acontecer nas nossas vidas, nosso coração precisa continuar servindo Deus do mesmo jeito. A nossa humildade diante do Senhor, diária, de reconhecer que tudo é dele, que tudo é para ele, que eu não não posso nada sem ele. E esse foi o erro, um dos erros de Salomão. Se tornar vaidoso, se achar bom demais. E isso não pode acontecer nas nossas vidas. Eu sou o melhor professor. Eu sou o melhor dentista. Talvez seja mesmo, mas não com a vaidade no coração. Amém? Glória a Deus. Então, muitas vezes nos tornamos, como eu disse, egoístas, egocêntricos. Né? Lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 2 e 3,
palavra diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Não se tornar alheio à dor do meu irmão, da minha irmã, ao sofrimento, à situação que ele está passando. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Esse foi o erro de Salomão, achar que era alguma coisa. Achar que era bom demais, potente demais. Rapaz, um cabo que casa com 1000 mulheres, 700 princesas, mais 300, 1000 mulheres. Tem que estar, meu amigo, todo dia com o joelho no chão mesmo. Não é? Eu digo assim, o nível, não é o problema é as mulheres não, querido, não é isso. Mulheres são bênçãos, mulher sabe edifica a sua casa, né? Agora tu imagina esse tanto de mulher edificando a casa do homem, rapaz. Eu digo assim, o poder natural e humano que estava sobre a vida de Salomão. O cara tem que estar, meu amigo, todo dia de joelho no chão para dizer: Deus, tudo que eu estou vivendo, tudo que o Senhor está me permitindo viver é do Senhor, me ajuda aqui a administrar isso, esteja comigo, como ele fez lá no início. Mas de repente nós vemos uma postura diferente. O homem começa a se casar com quem não podia, o cara podia casar com quem praticamente quisesse, aí vai casar. Rapaz, com essas não, enfia o pé na lama, ou se atola mesmo. Estou terminando, querido. E por último, então, primeira decisão, erro, né? Ou decisões destrutivas de Salomão, foi qual que nós falamos hoje? Se tornar morno espiritualmente. Segunda, se tornar vaidoso, se achando. E, por último, para finalizarmos, Salomão foi ganancioso. Entre tantas outras bênçãos, queridos, Deus também prometeu que daria riqueza a Salomão. Deus prometeu, não prometeu? Não lembra o texto? Deus prometeu: por quanto você pedir sabedoria, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar riqueza, você vai ter vida longa. Deus prometeu para ele riqueza. Mas mesmo sendo o homem mais rico de todo o mundo, o rei queria ainda mais. E ele passou a cobrar, por exemplo, impostos pesados do povo de Israel. A ganância dele foi tão grande que logo que ele morreu, alguns israelitas foram até o herdeiro do trono, Roboão, e pedindo que ele fosse mais justo do que foi Salomão, né? Fosse mais justo com os seus súditos do que seu pai havia sido. Vamos ver aí o que eles disseram lá, está relatado lá em 1 Reis, capítulo 12, versículo 4, diz assim: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e esse jugo pesado, e nós te serviremos. Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado. E diante de tudo isso, fica a pergunta: por que Salomão foi tão ganancioso, queridos? Porque ele amou tanto o ouro e os bens materiais a ponto de explorar o povo que Deus havia confiado a ele. E a resposta é porque Salomão tentava preencher, muitas vezes, a sua vida vazia, nesse momento, com as riquezas desse mundo. Mas nós sabemos também que nada que possamos conquistar nessa terra, ela é capaz de comprar a presença de Deus. Amém, queridos? Não há nada que nós possamos possuir nessa terra que possa comprar a presença de Deus. Ela é de graça, não é comprável. Depende de nós,
depende da nossa busca. A presença de Deus, o amor de Deus não foi para pessoas seletivas, foram para todos aqueles que crêem nele, que buscam a ele, que tomam a cruz dele. E essa deve ser a nossa decisão. Não uma decisão de ganância, mas uma decisão de estar na presença de Deus, de buscar a presença de Deus, uma decisão de não preencher o nosso coração de coisas da terra, mas de preencher o nosso coração das coisas dos céus, e as coisas da terra que Deus sabe que nós precisamos, que Deus sabe aquilo que queremos, Ele vai abençoar, Ele vai dar, Ele vai prover, e nós vamos poder olhar e dizer: bendito é o nome do Senhor. Deus tem provido, Deus tem dado, Deus tem sustentado, bendito seja o nome do Senhor. Deus tem feito, Deus tem abençoado, bendito seja o nome do Senhor, amém? Deus vai dar, enquanto nós buscarmos a Ele, enquanto nós estivermos na presença dEle, Deus vai prover, como tem feito. Amém? Uma vida sem Deus torna-se um deserto árido, seco e sem cor. Não pode haver prazer nem alegria. E assim o homem se torna escravo, muitas vezes, das coisas que a terra, o dinheiro podem comprar. E é por isso que nós vemos, por exemplo, tantas pessoas, ou muitas pessoas, que têm boas condições financeiras, mas às vezes vivem deprimidos, vivem com problemas emocionais. Porque quando Deus nos criou, quando Deus, lá na formação do homem, quando Deus soprou o fôlego de vida, Deus colocou no ser humano, no homem, algo que só ele é capaz de completar. Eu posso conquistar todas as coisas aqui na terra, eu posso ser o melhor profissional, eu posso ter o melhor salário, eu posso ter a melhor empresa, eu posso ter o melhor faturamento, eu posso ser o melhor pai, o melhor esposo, ter a melhor esposa, os melhores filhos, mas eu preciso muito mais do que isso, da presença de Deus. Nós precisamos muito mais disso, é a presença de Deus. E Salomão perdeu no meio do caminho, e Salomão decidiu errado, ele achou que poderia fazer o que queria, ele começou a ter um entendimento equivocado na sua vida, e então ele se tornou ganancioso, e então Salomão se tornou vaidoso, e então Salomão deixou a sua fé se tornar morna, e essas decisões trouxe ruína para a sua vida. E se nós não vigiarmos, e se nós não estivermos diariamente, um dia após o outro, no domingo, na segunda, na terça, todos os dias das nossas vidas, se nós não estivermos na presença do Senhor, isso pode acontecer conosco. Salomão, que eles escreveu o livro de Eclesiastes, estou terminando. Nos últimos anos da sua vida, logo depois de se arrepender dos erros que ele cometeu e que lhe trouxe consequências muito ruins. No capítulo 1, enquanto refletia sobre os seus pecados, Salomão escreveu assim, Eclesiastes 2, vamos ler o versículo 11. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor que as trevas. Salomão, queridos, caiu em si, e os seus olhos começaram a enxergar tudo o que tinha feito. E se analisarmos a nossa vida, chegaremos à conclusão de que um homem, ele não cai de uma hora para outra.
Nós falamos aqui na rede de família, no curso que nós estamos fazendo Casados para Sempre. Nenhum relacionamento, ele é desfeito, ele é acabado de um dia para o outro. Não é assim que funciona, não é assim que acontece. São pequenas brechas, são pequenas coisas que abrimos em nossas vidas, que nos fazem cair aos poucos e nos afastar de Deus. São pequenas coisas que nos fazem afastar de Deus um dia após o outro. Todos nós erramos, cometemos pecados, fazemos o que é mal muitas vezes aos olhos do Senhor. Mas graças à morte e à ressurreição de Jesus, nós podemos confessar os nossos pecados e sermos perdoados. Amém? Você pode ficar de pé? Salomão se achava muito sábio e não prestou atenção aos pequenos detalhes da sua vida. Salomão se achava sábio demais e não prestou atenção nos pequenos detalhes da sua vida. No livro de Cantares, ele declara que, Cantares 2,15, diz assim, ele declara que são as pequenas... Apanhem para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Ele declara que são as pequenas raposas que destroem as vinhas. Então, meu querido irmão, meu desejo hoje é que você fique atento aos pequenos detalhes, às pequenas coisas da sua vida, que nós fiquemos vigilantes aos pequenos detalhes, às pequenas coisas dentro do nosso casamento, dentro do nosso relacionamento com os nossos filhos, dentro da nossa profissão, no nosso trabalho, no seu negócio, na sua empresa. Porque eu tenho certeza que Deus, Ele nos ama, amém? Assim como Deus amou Salomão, e o seu Espírito Santo nos enche de sabedoria, para que nós possamos viver de forma que Ele deseja, que Deus deseja. Mas como eu já disse antes, nós precisamos lutar diariamente contra a falta de fé, o egoísmo e a ganância.